Nós temos no Ministério da Justiça um delegado de polícia. Não tem nada contra o delegado de polícia. Obviamente, da Polícia Federal, no caso. Nada contra. Desde que, no Ministério da Justiça, ele não se comporte como um meganha, que aí sim é uma coisa pejorativa para tratar policial. E não diga barbaridades. Não é o caso, vai lá. É isso, Reinaldo. O delegado Anderson Torres, ministro da Justiça, amigo dos meninos, dos filhos do presidente Bolsonaro, concedeu uma entrevista à revista Veja e ele falou uma enormidade. O repórter perguntou o seguinte para ele: o presidente Bolsonaro não dá mau exemplo ao andar sem máscara, promover aglomerações e se colocar contra as medidas de restrição? Aí o ministro respondeu o seguinte, aspas para ele: se o presidente sai sem máscara e se expõe, cabe a quem está ali, perto dele, se cuidar. É um absurdo chamarem de genocida. É uma covardia, num momento como este, misturar tragédia com política. Meu silêncio eloquente para Vossa Excelência, mas também o meu juízo. Essa sua fala é delinquente. Então, o presidente da República é aquele que sai barbarizando e quem quiser que se proteja. Sabendo que o presidente vai muitas vezes para alguns lugares, algumas comunidades pobres, as pessoas se sentem atraídas pela celebridade, pelo poder, pela mise-en-scène toda, e às vezes porque, de fato, né, são fãs do presidente. Bom, que se cuidem. O presidente está aqui, espalhando mau comportamento. Olha a compreensão que esse cara tem do que é o homem público. Me digam se este cara está preparado para ser ministro da Justiça. E ele falou uma outra barbaridade na entrevista que daqui a pouco a gente chega. E o Anderson Torres, salvo o melhor juízo, devemos investigar se ele não confessou um crime na entrevista à revista Veja. Na minha avaliação, cabe investigação. Já. Mas não vai acontecer. Vamos lá. O delegado Anderson Torres, aquele que ocupa o Ministério da Justiça, defendeu nessa entrevista à revista Veja o que chamou de investigação ampla. Em outras palavras, que a CPI avance sobre os governadores. E acredite, Reinaldo, ele anunciou uma medida nesse sentido. Anunciou que vai mobilizar a máquina do Ministério da Justiça e da Polícia Federal contra os governadores. Ouça só o que ele disse. É bom ressaltar que a maioria das ações de combate à pandemia foi executada com recursos federais. Pergunto, a investigação vai se limitar ao governo federal? É preciso seguir o dinheiro. Há muitos casos... Vale, para um pouquinho. Até aí, tudo bem. É uma opinião dele. Preciso seguir o dinheiro desde que o dinheiro haja evidência de mau uso. Até porque, como não sabe o delegado, CPIs não podem investigar estados. Viu, senhor? Olha o regimento interno da Câmara e do Senado. Titio está passando uma informação aqui. Eu sei, se eu ficar lá naqueles folguedos com os meninos, não dá tempo de ler a Constituição. Então eu estou lhe dando uma dica, ou no caso o regimento interno. Né? Mas as coisas se complicam a partir de agora. Vai lá. Há muitos casos sob investigação nos estados desde o início da pandemia. O problema é que isso não está sendo falado. Eu vou pedir esses dados à Polícia Federal, tudo que já foi feito. Há várias operações em andamento. Isso precisa ser mostrado. As pessoas têm de tomar conhecimento disso também. O ministro da Justiça está dizendo que vai mobilizar a Polícia Federal
que tem subordinação administrativa ao Ministério da Justiça, mas é em tese independente, que vai mobilizar, portanto, 2 órgãos do Estado a serviço do governo na CPI, uma interferência direta do Executivo na CPI. Não bastasse já os requerimentos feitos lá pela namorada do Vacef. Eu pergunto, vai parar só nisso ou devemos esperar ações da Polícia Federal contra governadores para alimentar a CPI? Estamos diante de uma questão. Atenção, senhores da CPI. Este senhor tem de ser chamado a depor na CPI, o senhor Anderson Torres. Passou a ser obrigatório. Anderson Torres, ministro da Justiça, tem de ser chamado para depor na CPI. A entrevista que ele concedeu à revista Veja torna sua convocação obrigatória. Porque ele está confessando que vai mobilizar órgãos do Estado, inclusive contra os governadores. E aqui uma reflexão. Todo mundo sabe que eu fui muito crítico ao governo do PT e eu não escondo nada quando achei que era o caso. Agora, nunca o PT usou a Polícia Federal como tem usado Jair Bolsonaro. Olha as mexidas da Polícia Federal, as interferências e a mobilização da PF contra adversários. De sorte que ela deixou de ser polícia judiciária, ela deixou de ser um órgão do Estado e, segundo se entende aqui, vai atuar como polícia política. E aí? Quem exerce o controle externo da Polícia Federal é o Ministério Público Federal. Mas devemos esperar que o senhor Augusto Aras se mova? Nem vou fazer pergunta a vocês, porque eu já sei a resposta.